Olá, eu sou a professora doutora Letícia Peretti Antunes Hart, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Eu sou docente titular do curso de Arquitetura e Urbanismo, sou pesquisadora permanente do Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana, sou coordenadora geral do Laboratório de Paisagem e também sou líder do grupo de pesquisa em Planejamento e Projeto em Espaços Urbanos e Regionais, vinculado ao CNPq. Nesta oportunidade, vou fazer um relato de uma experiência na PUC Paraná sobre disciplinas globais e especificamente sobre a disciplina intitulada Futuro de las Ciudades em América Latina, temas urgentes e emergentes. Essa disciplina, ela tem caráter eletivo e é desenvolvida semestralmente. Conta com 80 horas aula e pode ser composta por estudantes brasileiros e estrangeiros, e o idioma principal com o qual ela é ministrada é o espanhol, apesar de que em várias oportunidades há o uso de outras linguagens, como o inglês, como o português, dependendo da situação. Como docentes principais, nós temos aqueles vinculados à PUC Paraná, o professor Dr. Carlos Hart, eu e a professora doutora Patrícia Costa Pelizaro, que é bolsista técnica do Laboratório de Paisagem. Como docentes convidados, nós temos aqueles de universidades estrangeiras, como o professor doutor Carlos Augusto Moreno Luna, do Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana da Universidade Piloto da Colômbia, o doutor Ivan Adolfo Cartes Ciadi, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade del Biobío, do Chile, o professor Dr. Marco Gonzalez Romero, do Programa de Pós-Graduação em Estudos Sustentáveis, Metropolitanos e Regionais, da Universidade Autônoma do Estado do México, em Toluca, e a professora doutora Silvina de Lourdes Barraldi, dos programas de pós-graduação de Arquitetura, Urbanismo e Desenho da Universidade Nacional e da Universidade Católica de Córdoba, na Argentina. O plano de ensino dessa disciplina conta com vários encontros e no primeiro deles são desenvolvidas várias atividades práticas relacionadas, nesta oportunidade, com o Mini Atlas da América Latina. Então, é uma atividade de introdução à disciplina, na qual os estudantes têm contato com os vários temas relacionados à própria disciplina e também especificamente representados por dados da América Latina. Essa atividade, ela inicia nessa primeira aula e ela é desenvolvida progressivamente nas demais. Na segunda aula, nós temos então aquelas atividades de caráter inaugural da disciplina, com a apresentação do seu plano de ensino e uma dinâmica que é muito importante, que é sobre os conceitos referenciais que orientarão todos os eixos temáticos a serem desenvolvidos durante as aulas. Há necessidade de realização dessa dinâmica, porque além dos professores serem de várias formações, os alunos também vêm de vários cursos, tanto da PUC quanto das universidades estrangeiras, e para tanto é necessário que cheguemos a um consenso de como serão tratados esses conceitos e suas respectivas teorias durante o desenvolvimento temático dos diversos eixos disciplinares. Então, é feita uma discussão, né? Temos condições de apresentação presencial e também remota, em que há discussões
dos temas e dos conceitos entre professores e estudantes brasileiros e estrangeiros. Começamos então na terceira aula com o primeiro eixo estruturante da disciplina, que é o eixo físico-espacial. E nesta aula e nas subsequentes, há uma divisão. Numa primeira parte da aula é tratado os temas pertinentes àquela aula, a partir de conferências ou palestras gravadas sobre estudos teóricos e trabalhos empíricos sobre essas temáticas. Na segunda parte da aula, são desenvolvidas atividades práticas, normalmente feitas sob a forma de dinâmicas, normalmente também lúdicas e até muito divertidas, para reforço, então, dos temas tratados em cada uma dessas aulas. Então, a terceira aula inicia o eixo físico-espacial com as palestras sobre ambiente, proferida pelo professor Dr. Ivan Cartesiade, que é da Universidade de Biobío, no Chile. E também há a palestra sobre paisagem, que eu ministro, então, nessa oportunidade. Vocês vão perceber que existem várias menções a essa rede, o KN, de investigação integrada entre universidades brasileiras e estrangeiras. Não só desses países da América Latina, mas outros também de vários outros continentes, tanto sob uma forma de participação permanente, como algumas vezes de uma forma colaborativa. Na segunda parte da aula, a gente faz uma dinâmica, né, que conta com a presença dos estudantes brasileiros e estrangeiros, seja de forma presencial ou remota. A continuidade desse eixo físico-espacial ocorre na quarta aula e nós temos, então, na primeira parte, a palestra sobre saneamento, proferida pelo professor Dr. Altair Rosa, da PUC do Paraná, e a segunda parte, a segunda palestra, pelo professor Dr. Carlos Augusto Moreno Luna, da Universidade Piloto da Colômbia, que é sobre mobilidade. Na segunda parte, vão acontecer duas dinâmicas relacionadas a esses temas. Na quinta aula, há então a finalização desse primeiro eixo físico-territorial com a sua consolidação. Essa síntese do eixo é realizada também de uma maneira dinâmica, em que os próprios estudantes vão construindo as deficiências e potencialidades sobre diversos aspectos relacionados ao ambiente, à paisagem, ao saneamento e à mobilidade nas cidades da América Latina. Então, além deles apontarem essas deficiências e potencialidades, isso é registrado, é discutido e, então, tem-se essa primeira consolidação do eixo físico-espacial. Para termos início, então, na sexta aula, do eixo intitulado Sociocultural, que inicia com as palestras do professor mestre doutorando Vitor Augusto Bosquilha Abade, da PUC do Paraná, ministrando o tema sobre sociedade, e a palestra sobre desigualdade, que é ministrada pela professora doutora Ana Paula Rabelo Lira, da Universidade de Vila Velha,
no Espírito Santo, que também é membro da UKM. Na segunda parte, temos novamente dinâmicas tratando dos temas de sociedade e desigualdade. Na sétima aula, temos a continuidade do eixo sociocultural, com as palestras sobre patrimônio, proferida pela professora mestre Rubi Denis Rivera Bercenil, da Universidade Autônoma do Estado do México, de Toluca, e a palestra da professora doutora Patrícia Costa Pelizaro, da PUC do Paraná, a partir do Laboratório de Paisagem, que comenta sobre a cultura no futuro das cidades da América Latina. Na segunda parte da aula, como já comentado, nós temos dinâmicas sobre esses mesmos temas. Finalizando, então, o eixo sociocultural, nós temos essa atividade de síntese em que os alunos trabalham as deficiências e potencialidades dos seus diversos temas e também há um debate para termos a consolidação efetiva desses aspectos positivos e negativos relacionados às questões socioculturais das cidades da América Latina. Na nona aula, inicia, então, o eixo econômico-tecnológico. E nessa aula, nós temos as palestras sobre renda, ministrada pelo mestre doutorando Wilhelm Eduard Milward de Azevedo Meiners, da PUC Paraná, e também do Observatório das Metrópoles, e sobre economia, o primeiro sobre economia e a segunda palestra sobre renda, que é ministrada pela professora doutora Ana Maria Pagliuzio de Andrade, da prefeitura de Martorell, em Barcelona, na Espanha. E na segunda parte, então, temos as dinâmicas sobre renda e economia. Na aula seguinte, nós temos o eixo econômico-tecnológico, que inicia com a palestra sobre inovação, proferida pelo professor Dr. Sérgio Gonzalez Lopes, da Universidade Autônoma do Estado do México, em Toluca, também era membro da UKM. O professor Sérgio Gonzalez foi o nosso primeiro docente parceiro na primeira edição dessa disciplina, porém ele veio a falecer em 2023, apesar de nós mantermos, então, até como uma homenagem à sua memória, mantemos a sua palestra gravada e discutimos daí com os alunos os conhecimentos ministrados pelo professor. A segunda palestra desse dia é proferida pelo professor Fábio Duarte, do MIT, nos Estados Unidos, que também é membro da UKM. E na segunda parte, nós temos dinâmicas sobre inovação e tecnologia. Na 11ª aula, nós temos, então, o fechamento desse eixo com a consolidação das deficiências e potencialidades sobre as condições econômico-tecnológicas das cidades na América Latina. Para iniciarmos na 12ª aula com o eixo político e institucional, em que temos uma palestra que reúne os temas de gestão e cidadania e é ministrada pelo professor Dr. Carlos Hart, da PUC do Paraná. E, na sequência, fazemos, então, uma dinâmica interativa com professores e estudantes.
Nessa mesma aula, nós já fazemos a síntese desse eixo político institucional, também apontando novamente deficiências e potencialidades. Na 13ª aula, nós fazemos um assessoramento conjunto de professores aos estudantes, consolidando, então, o diagnóstico e desenvolvendo o prognóstico dos diversos temas na América Latina. Nessa oportunidade, nós fazemos uma revisão de todas as deficiências e potencialidades tratadas anteriormente, fazemos uma priorização, dizendo que é também por uma dinâmica em que os alunos assinalam qual, dentro da sua visão, é mais importante do que outra, qual deficiência é mais importante do que outra e qual potencialidade é mais importante do que outra. Então, fazemos isso em nível de diagnóstico e, na sequência, nós também determinamos o que poderá ser a tendência de futuro, né, para os diversos temas tratados nos diversos eixos e também fazemos essa priorização de problemas mais relevantes e de tendências mais positivas no futuro das cidades na América Latina. Na 14ª aula, nós fazemos uma dinâmica sobre as propostas, traçando soluções para as deficiências, ou pelo menos minimização para as deficiências diagnosticadas, e medidas e ações de valorização das potencialidades apontadas para as cidades da América Latina. Então, isso também é tratado em termos de uma síntese dessas propostas, de acordo com os diversos eixos desenvolvidos nas aulas anteriores. Na 15ª aula, nós fazemos uma apresentação geral de todo o teor da disciplina. Explicando um pouquinho mais sobre as dinâmicas, então nós temos uma dinâmica relacionada a cada tema tratado na disciplina, e essas dinâmicas elas são feitas tanto de forma presencial quanto de forma remota, e tanto em ambiente interno quanto em ambiente externo, né, com o uso de materiais ou de modo digital. Então, são várias dinâmicas, todas elas realizadas com o intuito de consolidar o conhecimento adquirido durante as aulas e também para debater, né, novamente os temas e possibilitar, então, a consolidação temática dos diversos eixos estruturais da disciplina. Então, é feita a síntese desses eixos trabalhados. Então, no eixo físico-territorial, tratando os ambientes, os temas de ambiente, paisagem, saneamento e mobilidade, são feitas, feito o registro, então, das principais deficiências e potencialidades, e em negrito estão destacados os principais elementos de prognóstico. Por exemplo, então, em ambiente, né, a potencialidade das riquezas naturais dos ambientes na América Latina, os recursos paisagísticos culturais, em termos de saneamento, as abordagens inovadoras de saneamento ambiental, e em termos de mobilidade, o progressivo abandono de meios privados de transporte, como principais deficiências para o futuro, mudanças climáticas, ocupação de áreas vulneráveis em termos ambientais, a poluição visual da paisagem,
insuficiência de disponibilidade de água para algumas cidades da América Latina e o crescente consumo energético no uso de modais de transporte. Em termos do eixo sociocultural, trabalhando os temas de sociedade, desigualdade, patrimônio e cultura, são destacados no prognóstico como principais potencialidades as inovações sociais, tecnológicas, facilitadoras de relações sociais, o potencial sociocultural das cidades da América Latina, o progressivo uso adequado e função social de bens patrimoniais e a progressiva inclusão de novos grupos sociais em termos culturais. Como principais deficiências, a segregação socio-urbanística, inovações tecnológicas indiferentes em relações sociais, o aumento de crimes cibernéticos, como desigualdades, as deficiências são relacionadas à segregação e à autossegregação propriamente dita, a rupturas urbanas que promovem fragmentações urbanísticas, a especulação imobiliária de imóveis patrimoniais e a globalização com perda de identidades e costumes culturais. No eixo econômico-tecnológico, como principais potencialidades da economia, da renda, da inovação e da tecnologia, nós temos o progressivo desenvolvimento socioeconômico, a regeneração urbana, lugares novos e requalificados e tecnologia como ferramenta e informação, um acesso cada vez mais ampliado a recursos inovadores e também a tecnologia, com a progressiva inclusão de novos grupos sociais relacionados a recursos tecnológicos. Como principais deficiências, os alunos apontaram em nível de prognóstico para a economia a influência do contexto internacional em crises econômicas latino-americanas e a globalização indiferente no desempenho da economia. Em termos de renda, a dificuldade de alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Em termos de inovação, a apresentação desconforme de informações à população e, em termos tecnológicos, o precário desenvolvimento intelectual infantil. No eixo político-institucional, em termos de gestão, as potencialidades apontadas são a progressiva compreensão da dinâmica urbano-social e sua respectiva complexidade, e inovações em planejamento em várias cidades da América Latina. Em termos de cidadania, como potencialidades, temos a progressiva inclusão social. Também são apontados, então, em nível de prognóstico, as potencialidades do aumento da população urbana com a sua participação nos processos de gestão e como deficiência também a falta de consciência cidadã na maior parte das cidades latino-americanas. Na última aula, nós fazemos então uma simulação de uma audiência pública para os estudantes terem contato com esse tipo de evento que é exigido, por exemplo, no Brasil, pelo Estatuto da Cidade e que tem uma importância muito grande na formulação dos planos diretores municipais. Então, nós apresentamos primeiro a programação
dessa audiência pública, fazemos a abertura, explicamos inicialmente os procedimentos da audiência, apresentamos o conteúdo que é objeto da audiência pública, que são os próprios resultados do diagnóstico, do prognóstico e das propostas em relação às principais questões urbanas da América Latina. E, após a apresentação desse conteúdo, é aberta a palavra ao público, em que nós temos, então, convidados como representantes de vários setores da sociedade. Então, os próprios estudantes convidam colegas, parentes e outras pessoas do seu conhecimento, técnicos de órgãos públicos e também de empresas privadas, para representarem os vários setores da sociedade. Lembrando sempre que estamos fazendo uma simulação. Tá? E esse público faz perguntas e os estudantes respondem como técnicos ou consultores da empresa que estaria elaborando, então, essa espécie de plano diretor para o conjunto de cidades da América Latina. Então, como procedimentos iniciais, é estabelecido um acordo de agenda entre as equipes, considerando aqui que temos uma equipe elaboradora das propostas, né? E uma equipe de técnicos. As publicações que devem ser feitas da audiência pública, nós então informamos, né, os estudantes que os procedimentos normais, né, seria fazer a publicação em 2 veículos de comunicação públicos com uma antecedência normalmente de 15 dias antes da audiência. Né? Então, são feitos os ajustes de local, data e também de tudo que é necessário, né, para o desenvolvimento desta atividade, e é feita a preparação da apresentação do áudio, vídeo, gravação e documentos que são necessários para a realização da audiência pública. Isso são procedimentos normais de uma audiência pública. E os participantes, então, são membros da equipe técnica municipal, da equipe técnica contratada, da Câmara de Vereadores e outras autoridades, os atores, né, os stakeholders, que são ambientalistas, empresários, membros de organizações não governamentais que são de caráter social, de caráter ambiental e outras feições, né? E outros interessados diretos que queiram participar da audiência pública, né? Envolvendo então a população em geral. Também participam normalmente das audiências públicas os agentes fiscalizadores do Ministério Público, por exemplo, né? A imprensa é sempre convidada e faz então também a comunicação e o registro dessas atividades de audiência pública. Então, nós fazemos uma simulação durante essa última aula da participação desses diversos agentes sociais, né, interessados no desenvolvimento das cidades latino-americanas. Tá? Explicamos, então, que a audiência pública é um instrumento de participação popular que é garantido pela Constituição Federal de 1988 e é previsto que, nesse momento, haja a exposição e o debate de formulação de políticas públicas, elaboração de projetos de lei ou realização de empreendimentos de impacto à vida dos cidadãos. Então, como já comentamos, procuramos reunir nessa simulação com os alunos esses diversos participantes, de modo a termos uma representatividade desta realidade das cidades latino-americanas. Fazem parte também do processo participativo, além das audiências públicas, oficinas comunitárias, reuniões técnicas
e esses eventos são realizados em quantidades previstas por legislação específica de cada município, de cada cidade, de cada estado ou de cada país, né? E normalmente são vinculadas a termos de referência que orientam, então, a formulação de planos e dessas atividades durante o desenvolvimento desse processo participativo. Nós temos também na simulação, assim como tem nas audiências públicas, um mediador, né? Então, o mediador coloca algumas normas, tá? Ou seja, não devem haver interrupções de falhas alheias, deve haver um respeito à programação e ao momento de fala de cada um. É dado direito à palavra, quando determinado pelo mediador, de 2 minutos, e o direito à resposta de 1 minuto após a réplica do apresentador. É proibido fumar no ambiente. Os participantes devem permanecer sentados e, dependendo da situação, devem ser obedecidos protocolos sanitários. Lembrando que nós tivemos já 6 semestres de desenvolvimento dessa disciplina e em alguns desses semestres nós tivemos que desenvolvê-la durante a pandemia da Covid-19. Bom, lembrando, são 30 minutos de apresentação, seguidos então por debates e contribuições, em que há 2 minutos de perguntas ou de comentários do público e 1 minuto para a resposta de cada técnico relativo àquele tema. E esse conteúdo, então, é formado por 4 políticas e 14 programas relacionados aos diversos temas desenvolvidos durante a disciplina. Então, nós temos a política de ordenamento físico espacial, formado por 4 programas, que são o Programa de Conservação Ambiental, estruturado pelos projetos de controle e redução da poluição, de proteção e fiscalização e educação ambiental, de incentivo ao uso de energias renováveis e iniciativa de eficiência energética, incentivo ao uso de materiais e alternativas sustentáveis e adequação urbana às mudanças climáticas. Ainda na mesma política, o Programa de Valorização da Paisagem, com os projetos de criação de unidades de conservação, de proteção do patrimônio histórico, de capacitação paisagística dos profissionais da construção civil, de valorização e resgate da identidade local, considerando a diversidade sociocultural, de revisão do zoneamento urbanístico, de controle e regulamentação da poluição visual e sonora e de promoção de segurança do espaço público. Ainda na mesma política, o Programa de Universalização do Saneamento, com os projetos de recuperação das áreas de preservação permanente, de universalização do abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, de conscientização e educação do descarte de resíduos sólidos, de habitações de interesse social e de manutenção da qualidade hídrica dos mananciais. E, ainda, na política de ordenamento físico-territorial, o Programa de Mobilidade Integrada, formada pelos projetos de incentivo e conscientização ao uso de transporte público e meios não motorizados, de manutenção e ampliação de ciclovias e outros modais ativos, de adequação de sensibilidade ao meio urbano, de ampliação da frota de ônibus conforme demanda, de integração de modais de transporte, de restrição da expansão de loteamentos distantes da infraestrutura urbana e de revisão do plano de mobilidade com foco especial nas pessoas. Na política de inclusão sociocultural, relacionada ao segundo eixo temático da disciplina, nós temos 4 programas. Então, no programa da política de inclusão sociocultural, nós temos o Programa de Proteção e Disseminação
cultural, formado pelos projetos de apropriação de bens culturais, de proteção e disseminação da cultura local e de oportunidades culturais. Na mesma política, o programa de coesão social é estruturado pelos projetos de envolvimento social para a prevenção da violência urbana e digital, de acessibilidade digital, de conscientização de ações sociais e de incentivo a inovações e resiliência social. Na mesma política, o Programa de Iniciativa Urbana Justa é formado pelos projetos de Cidade Conecta, que é a criação de uma rede digital, onde a população participa ativamente, sugerindo melhorias e expondo problemáticas e demonstrando sua situação perante a cidade. E o projeto Raízes e Capilaridades Urbanas, que é a criação de identidade e conexões urbanísticas em áreas onde há estratificação, gerando atividades de integração. Na mesma política de inclusão sociocultural, o Programa de Proteção Patrimonial é formado pelos projetos de conscientização e educação em relação ao patrimônio, de preservação e recuperação patrimonial e de monitoramento e fiscalização dos mesmos bens. E a política de desenvolvimento econômico tecnológico relacionado ao terceiro eixo da disciplina é formado também, estruturada também por 4 programas, que são aqueles relacionados à melhoria de renda e trabalho, formado pelos projetos de moradia eficaz, relacionado à fiscalização e requalificação dos programas de trabalho e moradia já existentes, o projeto Jovens Profissionais, vinculado ao acesso à informação, divulgação e investimento facilitado para jovens trabalhadores e novas empresas, e o projeto de resgate à dignidade profissional de fiscalização frequente de trabalhos informais e análogos à escravidão. Na mesma política, do mesmo eixo, temos o Programa de Desenvolvimento Econômico, estruturado principalmente pelo projeto de mercado nacional, com incentivo ao consumo de produtos e serviços de empresas nacionais, fomento da competitividade no mercado externo e fortalecimento de políticas públicas de apoio a pequenas e médias empresas. Ainda na mesma política, o Programa de Incentivo à Inovação é estruturado por um projeto intitulado Unitec, de investimento em estudos tecnológicos nas universidades, de facilitação de patrocínios e investimentos em projetos desenvolvidos no ambiente acadêmico que possuam aplicações práticas que atendam às demandas da comunidade. Na mesma política, o Programa de Evolução Tecnológica é estruturado em 2 projetos. O primeiro é de internet segura, com criação de leis mais rígidas em relação a crimes cibernéticos, e a promoção de aulas e material didático de conscientização da população a respeito do uso responsável e seguro da internet e da própria tecnologia. E o projeto Imersão Tech é voltado, então, a aulas e workshops de instrução ao uso da tecnologia aplicada ao trabalho, educação, saúde e acesso à informação. E a última política relacionada, então, ao último eixo de gestão e cidadania é intitulada de Habilitação Cidadã, formada por 2 programas. O Programa de Participação Cidadã, estruturado pelos projetos de educação e conscientização dos cidadãos, de conhecimento da cidadania em escolas públicas e privadas, de restrição da expansão de loteamentos distantes de áreas urbanas e de incentivo a parcerias público-privadas. E o Programa de Capacitação para Gestão, voltado, então, especificamente aos projetos de capacitação de servidores públicos, de melhoria da transparência de ações e dados municipais, de modernização, compatibilização e inovação administrativa e de incentivo à prevenção da corrupção, que foi constatado como um dos grandes problemas
de gestão das cidades na América Latina. Então, após a apresentação do diagnóstico, do prognóstico e de todas essas propostas estruturadas em políticas formadas por diversos projetos e suas respectivas ações, né, é aberto o debate com 2 minutos, então, de perguntas ou comentários e 1 minuto subsequente de resposta dos diversos técnicos. Então, lembrando que esse momento reúne, então, diversos atores sociais, né, simulados pelos estudantes e seus convidados, e após, então, todos esses debates e contribuições, nós temos a síntese geral de propostas para as cidades na América Latina, né, enfrentando, então, seus desafios e emergências nessas cidades latino-americanas. Muito obrigada pela atenção de todos. Deixo aqui, de todos e todas, e deixo aqui o meu contato para que vocês possam, então, interagir conosco.